Bora! Não acabei tudo ainda, mas agora é hora de fazer a obrigação mínima, né? A básica, que é ir treinar. Então, se você já foi, parabéns. Se você não foi, se arrume pra ir, cara. Nem que seja meia horinha aí, vai caminhar na rua. Como diz minha mãe, dá seus pulos. Mas vamos pra cima, sem drama, bora. Olha, já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir, porque eu sinto que tem gente que ainda precisa ouvir. Se você não dedicar o seu tempo para o que é importante, aquilo que não é importante vai tomar o seu tempo. Nosso cérebro ele não é ilimitado, ele tem padrões de comportamento e ele tem capacidades bem definidas de como processar as informações. Se você sobrecarregar sua cabeça de coisa inútil, então você vai passar o dia inteiro limpando a sujeira do dia anterior e nunca vai fazer progresso. Se fosse numa prova de múltipla escolha, uma resposta agora, isso é importante? Faça essa pergunta para todo o problema da sua vida. A sua primeira resposta, a resposta automática, vai definir se de fato aquilo é importante ou não é. Na maioria das vezes, aquele problema nem é importante. Você está perdendo tempo pensando nele, sendo que daqui 2, 3, 4 meses ele nem vai existir mais na sua cabeça. Então foca naquilo que é essencial. É assim que a vida prospera. Olha, uma coisa importante, eu respondi tanto vocês nos últimos dias, mas tanto, fiquei tantas horas do dia no direct, que eu tô com o direct travado, cara. Porque o Instagram ele entende que se você tá respondendo muito, é como se fosse um robô respondendo. Os caras não estão acostumados com a pessoa dedicada aqui responder seguidor. Então, eu acho que amanhã ou depois de amanhã eu já consigo voltar a responder. Podem continuar respondendo, eu vou curtindo as mensagens quando eu vejo. Quando eu curto, às vezes eu tô concordando. Mas responder digitado, vai demorar ainda 1 ou 2 dias, beleza? Vocês entendem, né? É excesso de dedicação. Vendo esse tanto de feedback que eu recebo há algum tempo, acho que é importante falar pra vocês uma coisa. Quem me segue aqui há mais tempo, mais de 1 ou 2 anos atrás, lembra que eu sempre fui um menino muito carinhoso. Eu percebo que os meus olhos, eles brilhavam muito mais do que eles brilham hoje. Porque eu não via tanta maldade nas coisas. Pô, fui criado numa família onde eu nunca acordei, eu nunca dormi sem falar te amo ou receber um te amo dos meus pais. E eu achava que todo mundo era bonzinho, todo mundo que me tratasse bem gostava de mim. Até hoje eu ainda tenho um pouco de ingenuidade com isso. E aí, com a exposição da internet, eu percebi que vão ter pessoas que vão olhar nos meus olhos, vão dizer que gostam de mim, vão mentir pelas minhas costas, que vão querer subir em cima de mim qualquer oportunidade. A troco de visibilidade, a troco de fama, a troco de dinheiro, e eu não estava acostumado com isso. Então aquele menino que confiava em todo mundo e que se alegrava com tudo, apagou. Tipo, eu me fechei, eu perdi, eu fiquei frustrado, digamos assim, fiquei frustrado. Eu não achava que inveja existia na proporção que ela existe. Eu achava que as pessoas, se elas não gostavam de alguma coisa, se elas ouvissem as várias versões das histórias, elas poderiam ter um senso de discernimento mais aguçado, elas poderiam entender diferentes pontos de vista. Isso também não é verdade. Tem gente que, quando quiser te criticar, vai te criticar. Se você falar que 2 mais 2 é 4, se a pessoa quiser acreditar que é 5, ela vai bater na tecla e falar que é 5. E se você não tiver a cabeça muito boa e muito bem formada, você começa a duvidar dos seus próprios princípios básicos. Você começa a achar que você está errado, mesmo estando certo, mas porque o mundo inteiro te fala que você está errado. Então, se você não tiver uma educação de base e um conhecimento interno muito bem definido, a sua cabeça ela se perde, cara. A internet ela te destrói de cima para baixo. Isso não acontece só com desconhecidos. Hoje em dia eu tenho muito menos amigos do que eu tinha antes, porque para cada oportunidade que você abre uma porta, você também faz um novo amigo ingrato. Aquele amigo que não foi convidado para uma coisa que achava que deveria ter sido, aquele que queria um pedaço a mais do que ele já tem. Então você faz um ciclo de pessoas com raiva esperando que você
devesse dar algo a mais para elas. E até hoje eu ainda sinto isso. Hoje em dia eu sou muito mais fechado, eu confio muito menos nas pessoas do que eu confiava antigamente. Eu sinto que as pessoas, quando vão aproximar de mim, na maior parte das vezes elas vêm com maldade do que com bondade. Elas vão olhar para mim como uma oportunidade ou como uma escada para alguma outra coisa. E isso é horrível. Isso é horrível. Você tem dificuldade de acreditar nas relações positivas naturais, digamos assim. Eu lembro que eu fiz um story muitos anos atrás onde eu falava que eu preferia quebrar a cara e acreditar sempre na bondade, sempre que as pessoas não estão erradas porque elas querem, mas porque elas não tiveram oportunidade de aprendizado. Mas não, tem gente que vai querer fazer o mal e te derrubar e te colocar para baixo, não porque você fez mal para ela, mas porque de alguma forma você desperta alguma insegurança nela e em vez dela querer subir, ela quer te diminuir, ela vai se sentir bem com isso. Enfim, não estou aqui para debater as motivações de ninguém, mas a internet talvez, não é que ela seja diferente da sociedade normal, mas talvez ela exacerba o lado negativo que está presente dentro de cada pessoa, que é a busca escancarada, devoradora e agressiva por atenção, por validação. E se você vê alguém que já se valida internamente, isso incomoda. Pô, por que aquela pessoa é tão feliz, não precisa da atenção que eu quero? Isso vem de quem é grande, vem de quem é pequeno. Você não vai incomodar as pessoas por quantidade de seguidor, você não vai incomodar as pessoas por quantidade de dinheiro, não é nem por beleza, na minha opinião. Você vai incomodar as pessoas pela segurança. Pessoas bem resolvidas, eu acho que elas vão incomodar pessoas mal resolvidas, porque elas despertam gatilhos internos. Imagina que eu sou mal resolvido com uma questão, então eu contei uma mentira para mim mesmo durante a vida toda para eu me confortar com aquela realidade. E aí aparece uma outra pessoa bem resolvida com aquele fato e joga na minha cara, basicamente, que eu tô me enganando o tempo inteiro. Pô, eu não posso aceitar isso. Então eu tenho que fazer aquela pessoa bem resolvida acreditar na minha mentira para que toda a minha narrativa até hoje não seja invalidada. Não sei se dá para vocês entenderem, eu tento explicar de jeito mais simples, mas nem sempre é tão óbvio. Enfim, sigo tentando interagir com vocês de um jeito honesto, onde eu tento absorver a melhor parte de vocês e tento dar a melhor parte de mim para vocês. Não é tão fácil quanto antes. Antes, obviamente, eu vivia numa bolhazinha mais de conto de fadas, com pais e amigos que davam uma parte mais positiva para mim. Mas hoje eu acho que a maturidade ela demanda isso também da gente, demanda um pouco de malícia, um pouco de entender que os sorrisos, às vezes, eles não são tão honestos quanto parecem, que as pessoas boas não são tão boas quanto parecem, e às vezes, que as pessoas vão olhar as suas ações com as perspectivas delas, a partir das experiências delas. Se elas só conviveram com maldade, elas só vão enxergar maldade nas suas ações. E você não pode mudar o seu jeito de ser por causa disso. Não pense que você está errado porque fulano disse que você está errado. Como eu já disse outras vezes, honra teu pai, honra tua mãe e não envergonha a Deus. O resto você não deve a ninguém. Se o mundo inteiro falar que você está errado, mas se você sente no seu coração que você está certo, que a sua atitude não desonrou, não machucou e foi feita de bom coração, não se sinta mal por desagradar pessoas que não te compreenderam. Eu tento seguir isso até hoje. Tento não deixar ninguém influenciar no que eu acredito ser certo. Isso não significa que você não pode estar disposto a mudar de opinião, a ouvir perspectivas diferentes das que você já tem, mas o seu coração e a sua cabeça elas têm que ser o seu maior porto seguro. Se as pessoas passam a influenciar na forma como você pensa, aí você perdeu tudo. Aí não tem como se salvar, porque isso vai gerar uma bola de neve e cada vez o buraco vai ser maior. Mas enfim, chega de palestra, eu ligo a câmera aqui, eu nem sei o que eu vou falar. Eu começo a falar, e às vezes eu nem sei onde é que eu vou chegar ou qual recado que eu quero passar, eu só falo o que está na minha cabeça naquele momento. Espero que a gente consiga sempre tentar ter uma troca honesta aqui, onde eu vá influenciar vocês de acordo com a minha realidade, não de acordo com o que o engajamento ou com o que as pessoas vão pensar. Eu preciso sempre mostrar o que eu acredito, porque se eu passar a me tornar um boneco da validação de vocês,
aí eu vou me moldar mais um produto do meio e aí a gente perde personalidade, a gente perde autenticidade e a gente se torna uma coisa genérica. Então eu vou errar porque eu sou novo, eu vou acertar também. Às vezes eu vou ser arrogante, às vezes não, às vezes eu vou ser humilde, faz parte da vida, todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a mudar de opinião. Por isso que a sociedade é tão maravilhosa quanto ela é. Mas a gente sempre tem que ter paciência uns com os outros. Tudo bem? Beijos. Uma coisa, não é porque a gente tem dinheiro, não é porque a gente tem fama, não é porque a gente tem beleza que a gente é melhor do que ninguém. Se vocês tivessem um debate comigo, numa mesa de bar, onde vocês não soubessem a minha aparência, não soubessem nada sobre mim, vocês concordariam ou discordariam daquela opinião que eu estivesse falando? É a partir disso que vocês têm que filtrar se as pessoas estão certas ou erradas. Não é porque alguém é famoso, não é porque alguém é rico, que ela é melhor do que ninguém. Então, às vezes, a gente vai tentar agradar e tomar como verdade absoluta aquilo que as pessoas falam a partir das armaduras que elas têm em volta delas. E isso é muito perigoso. As pessoas, às vezes, elas têm várias outras no entorno, ratificando e validando aquela opinião, porque elas não querem sair daquela vida boa que acontece no entorno. Então, se você se cega pela forma como as pessoas te bajulam, você entra num ciclo muito perigoso. Sempre tenha uma personalidade, pelo amor de Deus, independente de quem falar qualquer coisa. Eu dei para vocês algumas dicas de skincare. Todo dia antes de dormir, eu uso este sérum aqui, chama Peach Ox, para tirar a ruga e que aumenta também o efeito do Botox. Então, o Botox dura mais tempo, você ter menos contrações musculares. E dia sim, dia não, eu uso este sérum aqui para hidratar também e estimular uma rigidez melhor da pele. Eu sei que nem sempre os produtos são mais acessíveis, nem sempre a gente consegue acompanhar financeiramente a qualidade. Então, para hidratar, essa sugestão aqui é uma sugestão mais barata. É uns 150, 180 reais, mas dura aí uns 3 a 6 meses. Serve tanto para o dia quanto para a noite, todas as opções que eu mostrei. E para os lábios, Aquaphor, beleza? E sempre depois destes produtos, durante o dia, faça chuva ou faça sol, eu uso filtro solar. O filtro solar que eu estou usando, ele não é caro, ele é bem prático, é esse aqui da Isdin. É bem comum. E às vezes, umas 2 vezes por semana, eu uso um sérum, que é um pró-ácido, ou seja, um ácido, uma versãozinha mais fraca, a da Paleno, da Creamy. Tá? Nada disso que eu tô fazendo é publi. E quem montou esse skincare pra mim, quem deixa a minha pele do jeito que ela está, é o Dr. Danilo. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu não sei responder todas, mas ele sabe. Então, eu vou deixar o Instagram dele aqui, ele posta umas dicas lá todos os dias, diariamente. Então, sigam ele, sigam médicos bons. Não é um cara marqueteiro, não, é um cara realmente com credibilidade e competente. Nem todo médico é bom, mas ele é. Beleza? Beijo! Bom dia, queridos. Acabei de acordar, por isso que eu nem arrumei o cabelo, acabei de tomar café. E é o seguinte, vou dar uma dica pra vocês que facilita muito pra mim, que é a principal causa de você sair da dieta é você não ter comida prática na sua frente. Então você acaba procurando por outras opções mais fáceis, pede iFood e assim sucessivamente, come besteira e vida que segue. Alexa, silêncio. O que eu faço então? Eu pego sempre uma carne, igual eu vou fazer agora, fatio ela em porções que eu vou comer de 200 gramas, 250 gramas, deixo congelado. Quando eu precisar fazer, eu só tiro, coloco na frigideira, jogo sal e tá pronto. É uma coisa que eu gosto, facilita muito. Você pode fazer com frango temperado, o que for. Eu vou usar filé porque é uma carne que eu me sinto bem comendo, eu acho que é mais prático pra mim. Frango eu já tô enjoado, vou virar um pintinho já. É mais fácil com a carne que você se sente mais confortável.